Em 1967, foi publicado o romance Lord of Light, de Roger Zelazny. A história acompanha uma tripulação de viajantes espaciais que chega a um novo planeta. Eles vieram da Terra, um mundo que já não existe mais, destruído pela guerra ou talvez esgotado até seu último recurso. Não está totalmente claro o que aconteceu. Esse novo planeta agora é o lar deles. Lá, eles iniciam uma nova sociedade. Com o tempo, à medida que a população cresce, os colonizadores originais criam um sistema de castas, dividindo a sociedade entre classes superiores e inferiores, colocando-se no topo. Para manter seu poder e posição, eles monopolizam tecnologias avançadas, impedindo que o restante da civilização tenha conhecimento ou acesso a elas. O progresso tecnológico é completamente restrito para o restante da população. Como resultado, para os cidadãos das classes mais baixas, os colonizadores originais passam a ser vistos como divindades. Seus poderes e habilidades parecem sobrenaturais. No entanto, essa não é a realidade. Não se trata de algo divino, mas sim de tecnologia. Eventualmente, um indivíduo decide se rebelar contra esse regime e expor a verdade, buscando garantir que todos tenham acesso ao que os chamados deuses possuem e, assim, possam viver de forma mais justa e digna. Atualmente, no mundo real, a tecnologia avança em um ritmo que desafia a compreensão humana. Nunca antes gerações tão próximas viveram em realidades tão distantes entre si. O que antes era uma preocupação de séculos ou décadas, agora se resolve em questão de anos. Considere o fato de que a humanidade levou cerca de 8 vezes menos tempo para passar da invenção dos óculos à criação do microscópio, aproximadamente 400 anos, do que levou para ir da descoberta da estrutura do DNA à capacidade de editá-lo diretamente, cerca de 60 anos. Vamos considerar o fato de que o primeiro computador eletrônico programável foi inventado em meados da década de 1940, e naquela época, os microchips possuíam entre 1 e 5 transistores, diretamente impactando o poder de processamento das máquinas. Nos anos 1970, esse número subiu para cerca de 4.000 transistores. Já nos anos 1990, chegou a aproximadamente 1 milhão. Nos anos 2000, esse número chegou a aproximadamente 40 milhões. Já nos anos 2020, ultrapassou os 40 bilhões e em breve alcançará centenas de bilhões e além. Isso pode parecer apenas uma sequência de números, mas, na realidade, representa uma força com atributos quase divinos, crescendo a uma taxa exponencial que há muito ultrapassou a compreensão e o controle humano. Agora, todos parecemos estar a bordo do veículo tecnocapitalista que construímos ao longo da história moderna, e ele está acelerando rapidamente. Não parece haver uma saída óbvia desse veículo. Mais inquietante ainda, não há um consenso claro sobre sua direção. Para onde estamos indo? Qual é o destino final? Existe um fim? Isso será bom para nós? Temos sequer alguma influência sobre isso? Em 2008, Benjamin Noyes, professor de teoria crítica na Universidade de Chichester, escreveu um post em um blog. Nele cunhou um termo que viria a definir uma filosofia política incrivelmente sombria, complexa e estranha, e que, ao longo das décadas de 2010 e 2020, ganharia cada vez mais popularidade. O termo era aceleracionismo, inspirado no grupo fictício do romance Lord of Light, de Zelazny. Em sua essência, o aceleracionismo é a crença de que acelerar o avanço capitalista e tecnológico, intensificando os problemas que surgem como consequência até o ponto de um colapso social ou uma grande transformação, é algo necessário e até desejável.
Para um aceleracionista, a velocidade vertiginosa e incontrolável da tecnologia e dos desafios sociais, que se tornam cada vez mais evidentes no mundo moderno, não deve ser contida, mas sim impulsionada ainda mais. O sistema atual está fadado ao colapso, então por que não apressar sua queda? As razões para isso e os argumentos a favor variam de acordo com a perspectiva de cada aceleracionista e a vertente específica à qual ele adere. As origens do aceleracionismo são amplamente atribuídas ao filósofo e professor inglês Nick Land. Em 1995, na Universidade de Warwick, Land e um grupo de pensadores formaram o que viria a ser conhecido como a Cybernetic Culture Research Unit, CCRU. A CCRU era um grupo acadêmico experimental e rebelde, cujo principal objetivo, segundo uma de suas integrantes, Sadie Plant, era minar o utopismo alegre dos anos 90. Queríamos um mundo mais aberto, intrincado e complexo, não uma nova ordem reluzente. E nesse objetivo, eles certamente tiveram êxito. Land e os outros membros da CCRU combinaram conceitos de filosofia, ficção científica, cibernética e ocultismo para desenvolver teorias sobre cultura, tecnologia, psicologia e realidade. E mais crucialmente, sobre como esses domínios interagem em ciclos de retroalimentação subversivos. Com o tempo, a CCRU começou a mergulhar cada vez mais em tendências ocultistas e até mesmo satânicas, algo que pode ser atribuído, pelo menos em parte, ao intenso uso de substâncias e aos colapsos mentais entre seus membros, especialmente Land. Eventualmente, o grupo, enquanto unidade organizada, acabou se dissolvendo. Mas as ideias que o grupo desenvolveu e espalhou continuariam a existir, evoluindo e inspirando diversas formas de aceleracionismo. O que torna essa corrente particularmente singular é o fato de que ela pode ser encontrada tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda do espectro político. Duas visões de mundo que, em teoria, não poderiam estar mais distantes uma da outra, acabam se encontrando, de certa forma, nesse conceito. No entanto, como era de se esperar, os motivos que levam esses grupos opostos a adotarem essa filosofia são profundamente distintos. A versão do aceleracionismo geralmente associada à esquerda, fortemente influenciada pelo membro do CCRU Mark Fisher, defende que acelerar a tecnologia e o capitalismo até seus limites extremos, ou mesmo até o colapso completo, é algo positivo, pois permitiria a construção de versões alternativas e superiores da sociedade, acessíveis apenas após a ruína do sistema atual. O termo colapso aqui não precisa necessariamente significar uma destruição total em um estilo apocalíptico, embora alguns possam interpretá-lo dessa forma, mas sim o fim do mundo capitalista como o conhecemos, dando lugar a um novo paradigma pós-capitalista. Para alguns defensores dessa visão, tecnologias como a IA e a automação acabarão por eliminar o trabalho repetitivo, ampliar a igualdade e a liberdade para todos e elevar a qualidade geral da experiência humana. Nessa perspectiva, a tecnologia é essencialmente o veículo capitalista necessário para alcançar uma sociedade pós-capitalista. Estamos em uma estrada longa e difícil, mas seguimos em direção a um destino favorável. Portanto, deveríamos acelerar o processo, mesmo que isso signifique colidir violentamente com algumas barreiras ao longo do caminho. Quanto mais rápido chegarmos, mais cedo as coisas melhorarão. No entanto, para os indivíduos alinhados à direita dessa filosofia, como Nick Land, essa visão utópica pós-capitalista não passa de uma ilusão. Para eles, o futuro é muito mais sombrio. A noção de que a tecnologia autônoma pode ser separada do capitalismo é um erro teórico profundo, afirmou Land.
Para esses indivíduos, o avanço acelerado do capitalismo e da tecnologia não levará a uma sociedade mais igualitária, mas sim à superação definitiva das limitações humanas, resultando em um futuro dominado por forças transhumanistas ou pós-humanas. Esse cenário distópico, marcado por desigualdades extremas e controle corporativo, não seria um desvio da natureza, mas sim a própria realização inevitável do destino da humanidade. Para alguns desses indivíduos, a aceleração não busca um futuro melhor, mas sim a conclusão inevitável do colapso. Em outras palavras, a intenção é simplesmente fazer com que o desfecho autodestrutivo aconteça o quanto antes. O veículo em que estamos não ruma para um destino promissor, mas sim diretamente para uma parede. Estamos viajando em velocidade fatal, sem a possibilidade de parar, sair ou mudar de direção. A parede está à vista e, ao acelerar, antecipamos o impacto, evitando o pavor e o caos que, de outra forma, apenas cresceriam na expectativa inevitável da colisão. Para alguns, talvez a antecipação da dor seja pior do que a própria dor. No fim, o aceleracionismo permanece envolto em obscuridade, sem uma visão única e concreta do que o mundo será, deveria ser ou por qual razão. Ele flutua entre filosofia, evangelho, ficção científica, teoria ocultista e uma profecia apocalíptica que pode, ironicamente, se autorrealizar. Mas talvez o mais interessante seja o que o aceleracionismo revela sobre o estado atual da humanidade e sua percepção do futuro. Hoje parece muito mais fácil imaginar um mundo sem a humanidade do que um mundo que não esteja completamente entrelaçado ao capitalismo e ao avanço tecnológico. Mark Fisher escreveu: há um senso generalizado de que não apenas o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, mas também de que agora é impossível até mesmo imaginar uma alternativa coerente a ele. Estamos presos nesse veículo tecnocapitalista, destinados a seguir seu rumo, seja qual for. Mas é justamente isso. Para onde ele está indo? E por quê? Não há ninguém ao volante. Não há um sistema de navegação claro ou uma orientação central. Apenas um movimento incessante, sem direção definida e impossível de escapar. Um sentimento comum entre muitos indivíduos poderosos da atualidade, como fundadores de empresas de tecnologia, CEOs, investidores, tecnocratas e futuristas em geral, é a crença de que o progresso é, em última instância, algo natural e positivo, mas que ninguém realmente pode controlar. Segundo o físico matemático, pesquisador de computação quântica e fundador de empresa de tecnologia, Guillaume Verdon, o objetivo é que a máquina mimética tecnocapitalista humana se torne autoconsciente e engenhe seu próprio crescimento de forma hiperesticiosa, para se inclinar às tendências naturais do sistema de se adaptar para seu próprio crescimento. Se isso for verdade, isso levanta as seguintes questões. Se não somos nós que controlamos isso, então o que está controlando? O que determina suas hiperestições, seu sucesso, sua direção e crescimento? Está realmente alinhado com a ordem metafísica e natural do mundo? Como sabemos? E como sabemos que isso é algo bom? Com essa linha de pensamento ganhando cada vez mais popularidade e controle sobre o mundo moderno, a tecnologia está se tornando nosso novo Deus. Ela é onisciente, onipotente e benevolente. É o Deus abraâmico que deve ser adorado, independentemente das consequências ou da razão. Ele criará o céu e o inferno, conhecerá a maldade e a bondade do mundo, causará os dilúvios e trará o apocalipse para abrir caminho para uma nova ordem e reorientação. Mas tudo será bom, tudo fará parte de seu plano divino. É claro que existem razões muito boas e racionais para acolher certo grau de avanço tecnológico e capitalista significativo.
Em muitos casos, os resultados das novas tecnologias podem ser incríveis, plenamente dignos da admiração e reverência que recebem. As tecnologias têm e continuarão a salvar e melhorar a vida de muitas pessoas, na saúde e na medicina, na conectividade, na comunicação, na acessibilidade, na expressão criativa, na segurança e em muitos outros campos. Mas o problema persiste, especialmente com o alcance e a escala do mundo moderno. A tecnologia não pode ser rigidamente controlada nem direcionada para uma área ou aplicação específica. Uma IA capaz de diagnosticar doenças e prescrever tratamentos médicos com facilidade também pode diagnosticar a psicologia de um indivíduo e executar estratégias eficazes de manipulação. Da mesma forma, a IA e a automação que podem realizar negociações em tempo real no mercado de ações, auxiliar na criação artística e empreendedora ou gerenciar logística e distribuição também podem ser utilizadas na guerra, criar e disseminar arte e serviços indistinguíveis dos feitos por humanos ou alterar sistemas econômicos e políticos de maneira maliciosa. A tecnologia não é uma mangueira usada para apagar incêndios específicos. É sempre a abertura de uma comporta. Ela pode apagar incêndios, mas também pode destruir muitas coisas. A verdade é que ninguém sabe se algo terrível ou grandioso vai acontecer, ou quão terríveis ou grandiosas serão as coisas que acontecerão. Mas nosso objetivo, obviamente, não deve ser acelerar coisas ruins ou permitir conscientemente que aconteçam, sempre que possível. Não devemos depositar nossas esperanças na ideia romântica de que deixar as coisas seguirem seu curso desordenado levará, no fim, a um saldo positivo. Parte do que torna a humanidade tão poderosa é sua capacidade de considerar o que está acontecendo, de refletir sobre si mesma e de se corrigir. Talvez não sejamos tão impotentes no veículo da tecnologia e do capitalismo quanto imaginamos. Talvez possamos frear em certos momentos. Talvez possamos, ocasionalmente, mudar de direção. E talvez possamos nos consultar de maneiras cada vez mais significativas e eficazes para desenvolver uma orientação e um sistema de navegação mais sinérgicos. Claro, tudo isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer, e talvez em certo nível seja ingênuo. Mas, se temos o poder de criar o que criamos, por que não também o poder de manejar nossas criações de maneira mais cuidadosa? Nossa esperança para a relação e o futuro com a tecnologia, como em todas as coisas, começa com uma melhor compreensão e relação com nós mesmos. Devemos reconhecer profundamente nossa falibilidade e ignorância, mesmo com, e talvez especialmente com, o auxílio da tecnologia. A tecnologia apenas herda nossa falibilidade e a distribui em escala. Precisamos atravessar este mundo com humildade, reflexão e cuidado, reconhecendo que muitas vezes não sabemos como o mundo será ou deveria ser. Que muitas vezes não sabemos do que o mundo precisa ou o que realmente o tornaria um lugar melhor. Ainda nem ao menos sabemos, de forma adequada, o que precisamos enquanto indivíduos. Talvez devêssemos nos esforçar, como indivíduos e como humanidade, pelo menos em alguns momentos, para desacelerar em nossas avaliações e aspirações, para olhar para dentro e para baixo, em vez de sempre para cima e para frente. Nossos problemas não são apenas tecnológicos, mas também psicológicos. Agradeço por acompanhar essa jornada. Se curtiu, inscreva-se para mais vídeos como este. Até o próximo vídeo!